Olá, crente conectado! Neste vídeo vamos falar sobre a polêmica gospel que está agitando a maioria dos canais gospel. Falaram sobre isso e eu resolvi deixar aqui a minha opinião, mas antes eu vou pedir a você, se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre esse assunto. Nós voltamos com força total, tivemos fora por algum tempo, por motivo maior, mas estamos de volta e vamos falar das polêmicas gospel aqui neste canal, então fica ligado. Um pastor da Universal, pastor Lucas Castro, de 31 anos, pastor colombiano, estava atuando em uma igreja na Colômbia. Ele tirou a sua própria vida e, segundo a sua esposa, ele teve um surto psicótico que acabou nesta tragédia. Mas o que chocou mesmo foi a reação do Bispo Macedo, que veio às redes sociais bastante aborrecido com algumas perguntas, algumas indagações sobre o que houve. Ele se mostrou bem aborrecido e mostrando uma falta de empatia enorme sobre o que aconteceu. Vocês vão assistir o vídeo e algumas opiniões. Alguns ex-pastores da Universal reagem à fala do Bispo Macedo. O que aconteceu com os reis de Israel acontece hoje conosco. Com os pastores, nós tivemos um pastor ontem ou anteontem que se matou. Um pastor que era problemático, um pastor que não estava. Ele era o próprio problema. Ele era um problema. Mas por que ele era um problema? Porque ele era uma pessoa que foi colocada prematuramente, sem ter condições de reinar. Ele foi jogado na obra por alguém que provavelmente que o levantou, tampouco era de Deus. Então levantou aquele rapaz e hoje ele está morto. Ele se matou. Acabou com a vida. Era casado, bem casado, a mulher dele não sabia do que ele estava a passar. Era com depressão, etc, etc, etc. Como que não sabia? Não estava eu vivendo, mas não sabia. Porque ele guardava consigo os seus traumas, os seus problemas, a sua depressão, a sua perturbação, ele guardava consigo. O problema dele, porque se ele procurasse a direção da igreja e chegasse, olha, eu estou vivendo com este problema, esta situação, eu não tenho condições de reinar, eu não tenho condições sequer de ser nem a pessoa que limpa a igreja, um servente, não. Para Deus não tem condição de nada, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Mas ele não falou, ele guardou para si. Para manter-se em quê? Reinando. Ele manteve-se no reino, mas estava perdido. E isso acontece muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente. Eu sei disso. Mas eu não sou divino. Eu não posso resolver o problema de ninguém. O que eu posso fazer é ensinar, orientar, é dar aquilo que Deus me tem dado para vocês. Então, quando eu lia esse texto, eu falava, meu Deus, graças a Deus, esse aqui serviu, porque os outros dizem assim, Só um minuto, gente, eu precisei interromper. Eu me comprometi de não falar o nome do rapaz, em respeito à família. Mas, gente, como que um ser humano consegue ser assim, gente? Como que um ser humano consegue ser tão cruel ao ponto de colocar toda a culpa de um problema grave que a pessoa está passando nela própria? E detalhe, tem caroços nesse angu que eu não vou entrar no mérito aqui, porque quando a gente divulgou o vídeo, que foi amplamente divulgado nas redes sociais, eu recebi diversas imagens de gravações feitas pela própria esposa, que o Macedo, de forma mentirosa e cretina, está falando aí que ela não sabia como ele estava. Ela sabia sim, tanto que ela filmou ele. Ela filmou ele. Teve um momento que ele estava sentado, o rapaz, e ele desorientado, querendo levantar, ela, vai para onde, fulano? Então ela sabia como ele estava e eles estavam pedindo ajuda.
Talvez ela esteja sendo até orientada pela Universal, uma questão, a gente não sabe. Pode ser que ela esteja sob as orientações malignas de um sistema que agora, lá nos bastidores, está condenando e crucificando o rapaz. O garoto perdeu a vida. Olha o que ele falou publicamente. Eu vou deixar depois o vídeo. Eu tenho o vídeo comigo, já baixei. Eu vou subir no meu Instagram, porque se ele apagar lá, eu tenho um vídeo comigo completo desse vídeo. Olha o que ele falou. Ó. Dois. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, cara. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé egoísta, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Tá bom pra você? Vai piorar mais agora. Tá bom pra você? Vou botar aqui mais um pedacinho aqui, ó. Ouve aqui, gente. Isso aqui mostra um monstro que tá dentro dele. Se morrer, filha, mulher, quem quer que seja perto dele, tá nem aí. Eu quero saber de mim. É um ser humano, sinceramente, cara. Sinceramente, se tiver algum psicólogo aqui, se tiver algum psicólogo, por favor, pelo amor de Deus, comentem. Eu quero entender, porque como é que uma pessoa tem coragem... Eu vou botar aqui, olha, ouve isso aqui, ouve. Pessoas na fé do sacrifício, a fé que a pessoa tem que passar. Só vive assim, né? Só vive assim, ó. Se Jesus passou pelo deserto, se os apóstolos passaram pelo deserto, quem somos nós para evitarmos o deserto? Se você quer evitar o deserto, você é covarde. E covarde não entra no reino de Deus. Não entra. Covarde não entra no reino de Deus. Covarde. É isso aí, minha amiga. Você que não gosta da minha explicação, me explica aí, mas por que o fulano fez isso? O problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr pra frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esther, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim, acabou. Sim, não. Quem não quiser, paciência. E vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora não vem encher o saco, não. Desculpa a expressão. Não vem encher o saco com blá, 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 não. Há algum tempo, alguns ex-pastores da Universal vêm em suas redes sociais para denunciar abusos praticados pelo Bispo Macedo. As exigências, as metas que têm que bater, se não são tirados da igreja, são tirados para lugar longe, difíceis e, inclusive, não podem ter filhos. Eles são obrigados a fazer vasectomia. Eu sou ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor 5 anos da Igreja Universal. Pedi meu desligamento porque eu não concordei com a forma de trabalho da Universal. Na instituição, o pastor ele é obrigado a bater metas financeiras, ele tem que arrecadar. É um centro de negócios. A minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos e eu sou
sobrinho de bispos antigos da Igreja Universal. E esses homens são mentirosos, são enganadores, são falsos. O falso profeta, o mentiroso, o enganador, o bispo Macedo, que é um homem bilionário, vendeu o banco dele, enquanto a maioria dos membros está numa situação de miséria, apertada, endividada. Você não encontra milionários na Igreja Universal. Você não encontra pessoas com recursos financeiros como o Edir Macedo na Igreja Universal. Uma igreja rica, que tem muito poder, muito dinheiro, mas não tem absolutamente nada de Cristo. Nada de Cristo. O bispo Macedo comprou o banco com o dinheiro do dízimo, com o dinheiro do sacrifício, com o dinheiro das ofertas, com o dinheiro da exploração religiosa, com o dinheiro da falsa promessa de riqueza para aqueles que fizerem sacrifícios financeiros. Ele se tornou bilionário. Ele adquiriu muito poder com o dinheiro que as pessoas deram na Universal. Foram milhares de pessoas que entraram na miséria por causa da exploração religiosa da Igreja Universal, por causa da mentira proferida por bispos. Bispos que foram ensinados pelo Edir Macedo a extorquir as pessoas, a aterrorizá-las, a coagi-las psicologicamente. Não foi só casos de artistas que perderam seus bens, seu patrimônio. A gente pode citar muitos que entraram na Igreja Universal, conheceram a Universal, mas nunca permaneceram. Porque a Igreja Universal de Deus, se eu posso chamar de igreja, não sei se eu devo chamar de igreja ou não, mas as pessoas, elas passam pela Universal, elas vão na Universal desesperadas, são bem recebidas pelos obreiros que são voluntários, são bem acolhidas, mas elas se tornam verdadeiras escravas. Na Universal, as pessoas, elas aprendem a barganhar com Deus. E com isso, para obter o milagre, elas têm que pagar por isso. Elas pagam para receber o milagre. Elas pagam pela cura. É uma seita que vem durante anos levando as pessoas a um falso ensinamento do Evangelho. O Evangelho não é isso. É simplicidade em Cristo Jesus. Quando eu, como pastor da Igreja Universal, eu fui pastor 5 anos. No meu caso, foram 2 anos e meio que eu tentei pregar o Evangelho. Você tenta pregar o Evangelho, mas você não consegue. É impossível. Porque quando o pastor quer ser um pastor espiritual, quer trazer uma mensagem de salvação eterna, vem lá de cima, do topo da pirâmide, a ordem para injetar campanha nas pessoas. E se o pastor não cresce, ele é removido, ele é tirado, ele é punido. Fora outras cobranças que ocorrem. Quando eu morei com o Bispo Macedo em Nova York, morei com ele quase 1 ano. Uma coisa bem chata que minha esposa e eu vivemos. Estávamos em Nova York e a minha esposa engravidou. E aí, rapaz, foi motivo de reunião. Fizeram tipo assim, botaram as cadeiras em forma assim de meia-lua e todo mundo olhando para mim e para minha esposa. Aí o BM estava lá, o Bispo Paulo Roberto também, o Bispo Renato Maduro. O BM falou assim: olha, tua esposa está grávida, né? Eu falei: tá sim, senhor. Pois bem, a igreja não vai te dar 1 centavo para fazer o parto. Você vai se virar e a tua oferta não vai cair, não vai cair. Se cair, você também cai junto. Olha aí só. O também foi meter o pau. E o Renato Maduro, em vez de me defender, também foi. Aí, quando terminou a reunião, teve gente que: rapaz, o que tu fez só porque tua esposa está grávida? Falaram isso tudo, te ameaçaram assim. Eu falei: pois é. Aí aquilo dali pesou, cara. Pesou no meu coração, pesou no coração da minha esposa. E ela foi pro Brasil. Chegando lá, ela estava ajudando a mãe dela, estava varrendo o apartamento. Ela começou a sangrar e tiveram que levá-la correndo para o hospital. Não quiseram levar. Aí no Brasil. Eu tive que ligar para a Cristina, que era a secretária que mexia com dinheiro. Cristina, por favor, se você ainda tem alguma consideração por mim, ajuda a minha esposa. Aí foi que a Cristina conseguiu colocá-la numa clínica para minha esposa ser atendida.
mas a criança morreu e eu quase perdi minha esposa também. Isso, fora as ameaças, né?